Fala galera da terceira série, beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, trazendo agora sobre o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Já foi estudado o ciclo da água, ciclo do carbono, entre outros, né? E agora o ciclo do nitrogênio, bem importante. Então nessa aula, qual é o objetivo, gente? Quais são os objetivos dessa aula? Compreender o ciclo do nitrogênio, como a gente falou, e também entender a importância das ações humanas na e a sua interferência nesse ciclo. Como que o ser humano pode interferir diretamente nesse ciclo do nitrogênio? Vamos trazer aqui para vocês um fato ou fake bem importante, tá, gente? Os raios podem ajudar a adubar o solo, essa é a questão. Indiretamente, os relâmpagos podem fertilizar o solo através de compostos, NOx, formados na atmosfera e levados ao solo pelas chuvas. Milhões de toneladas de óxido de nitrogênio, tá? Em grande parte convertidos em ácido nítrico, são levados ao solo anualmente dessa forma. No solo, eles são absorvidos pelas raízes das plantas, onde são assimilados para formarem grãos e frutas que irão servir de alimento para o homem e outros animais, de um modo geral. Portanto, é fato, não é fake essa questão. Então, os raios realmente ajudam a adubar o solo, tá? Fazer xixi em uma planta pode ajudar no desenvolvimento dessa? Mais uma perguntinha, fato ou fake, né? O xixi tem propriedades que podem ajudar no desenvolvimento da planta? Então vamos lá, gente. A urina dos cães possui uma grande quantidade de ureia, que é muito rica em nitrogênio. A ureia é um composto nitrogenado, então rica em nitrogênio, que é um excelente adubo para as plantas. Então realmente até que é verdade. No entanto, veja bem, agora, a quantidade de nitrogênio que existe na urina dos cães é grande demais. Então já passa do limite ali necessário, né? O que torna prejudicial as plantas, causando queimaduras que lembram as causadas quando colocamos adubo demais na terra. Você pegar aquele adubo comprado e utilizar sobre a planta numa quantidade acima do normal, ela vai causar um estrago ali, vai queimar as folhas e tudo mais. Além da ureia, outros sais de urina, como potássio, também podem gerar efeitos indesejados. Portanto, nesse caso seria fake, mas assim, tem que ver do ponto de vista. Realmente, a urina tem compostos nitrogenados, porém em quantidade grande e com outros elementos ali indesejados juntos ali na sua composição. Então vamos se ligar lá, gente. Você não esqueceu o que é um ciclo biogeoquímico, né? O que é um ciclo biogeoquímico? Seria um ciclo entre ambiente e seres vivos, importante, fatores abióticos ali, que permitem a existência da vida. Então, isso é importante. Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem dos elementos químicos no meio. Tá? Então, com destaque dessa vez aqui para o ciclo do nitrogênio, sendo que existem os principais: carbono, oxigênio, nitrogênio mesmo, água, entre outros, mas os principais são esses quatro aqui. E a frasezinha de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se destrói, mas tudo se transforma. Isso é bastante importante também a gente entender para podermos aprofundar o assunto do ciclo do nitrogênio. Muito bem, gente. O nitrogênio está em todo lugar. O N2, que é o gás nitrogênio, no estado gasoso ali, logicamente, corresponde a aproximadamente 78% do volume da atmosfera da Terra. Então, a grande maioria do ar que a gente respira é formado por nitrogênio, 78%. Os demais elementos, como por exemplo o oxigênio aqui, faz apenas 21%. É importantíssimo também, é o gás que a gente usa na nossa respiração e também o oxigênio depois na respiração celular e também outros elementos, mas o mais abundante é o nitrogênio do ar. Beleza? Então isso é fundamental. Atividade número 1 para você dar uma raciocinada, pensada, ver como estão os seus conhecimentos, suas relações sobre o assunto. Vamos lá. As bactérias do gênio Nitrosomonas e Nitrobacter são organismos autótrofos que extraem energia através de um processo de oxidação a partir da amônia. Beleza? Qual é a importância ecológica dessas bactérias? Amônia, só lembrando, é um composto nitrogenado. Então, vou dar aquele tempinho para você pensar, raciocinar, escrever a tua resposta com as tuas palavras e a gente já retorna.
Beleza, vamos ver o que você escreveu lá, pessoal. As bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter são bactérias autótrofas, quimiosintetizantes responsáveis por transformarem amônia encontrada no solo em nitrato. Então, elas fazem essa conversão, pegam a amônia do solo e transformam em nitrato. A esse processo damos o nome de nitrificação. Então, é uma importante forma de fixar esse nitrogênio, né? E utilizá-lo no ambiente, ali, no processo abiótico. Beleza, gente. É importante lembrar que os animais e os vegetais não conseguem simplesmente, né, automaticamente assim, metabolizar o nitrogênio atmosférico e nem convertê-lo. Então, o nitrogênio que está no ar não consegue chegar às plantas e aos animais de uma maneira direta. Precisam passar por processos, né, de conversão até chegar ao nosso uso. Então, as bactérias têm um importante papel-chave nesse ciclo do nitrogênio, como a gente viu no próprio exercício ali. Bactérias e outros procariontes convertem nitrogênio atmosférico em formas biologicamente utilizáveis no processo chamado de fixação do nitrogênio. E aqui nós temos uma planta, né, que tem essa associação dessas bactérias capazes de fazer essa fixação, ok? O nitrogênio atmosférico é convertido em amônia, que o símbolo químico é NH3, ok? Que pode ser absorvido pelas plantas e usada para fazer moléculas orgânicas. Aí sim, após esse trabalho de conversão, a planta consegue utilizar o NH3. Os excretas desses resíduos, né, são eliminados como ureia e são encontrados, por exemplo, nos animais, na urina, tá? Então, só entendendo melhor aqui. Compostos nitrogenados de organismos mortos ou dejetos são convertidos também em amônia, né? Ou seja, o organismo morreu. Mesmo uma folha de uma árvore, né? Um pelo de um animal, ou às vezes o organismo inteiro, quando ele está sendo ali deteriorado, né? Ou seja, sendo feito esse processo todo, esse organismo dele, o corpo dele, que acumula produtos nitrogenados também na sua composição, converte em amônia, e quem vai fazer esse trabalho são essas bactérias específicas. E a amônia daí é convertida em nitritos e nitratos, então é feito, né, essa escala ali de transformações. No fim, os nitratos são degradados a N2 gasoso, que vai voltar para a atmosfera, ou seja, gás nitrogênio, né, por procariotos desnitrificantes, daí o processo inverso, desnitrificação, tá? Então teria o processo de nitrificação e a desnitrificação que converteria novamente esse oxigênio na atmosfera. Agora vamos a uma segunda atividade aqui, atividade 2 para nós, analisando o ecossistema que você construiu, tá? Esse ecossistema é bem simples, terra, né, pedrinhas, uma plantinha importante ali, isso aqui pode ser usado lá no ciclo da água, no ciclo do nitrogênio, esse mesmo experimento pode ser usado para obter vários resultados. Então, analisando o ecossistema que você construiu, é possível observar a presença de um outro ciclo biogeoquímico, o do nitrogênio, estudado nessa aula. Você pode comparar os compostos do solo utilizados, assim como o desenvolvimento das plantas em seu interior. Então, você pode ir lá analisar a água evaporada, como que essa planta vai se manter lá dentro, a formação desse ecossistema, né? Por meio dessa comparação, analise e responda as seguintes questões. Há algum tipo de vegetal no interior do experimento que promove a fixação do nitrogênio? Qual? E como essa fixação acontece? Então, aquele tempinho básico aí para você raciocinar um pouquinho e responder a questão para a gente. Já voltamos.
Vamos ver lá o que você escreveu lá. O ciclo do nitrogênio se relaciona com a presença de plantas leguminosas no interior do seu ecossistema. Então é importante, né, que as leguminosas tenham essa capacidade maior ali de fazer essa fixação, em função da associação com as bactérias que estão presentes ali. Esse tipo de planta possui em suas raízes bactérias fixadoras de nitrogênio. Também o gás nitrogênio é capturado por micro-organismos procariotos presentes no solo desse terrário. Então também não podemos deixar de considerar que não são apenas aqueles elementos visíveis que estão nesse ecossistema. Também elementos invisíveis, micro-organismos capazes de fazer essa fixação também estão presentes no sistema. Ok? Então vamos lá, gente. Atividades humanas afetam o ciclo do nitrogênio. Então podemos fixar o nitrogênio industrialmente também. Podemos obter, né, esses elementos ali, a base de nitrogênio, a partir de máquinas, né? Cerca de 450 milhões de toneladas métricas de nitrogênio são fixadas e geradas anualmente. Então aqui todo um sistema onde você vai ter a amônia líquida, né, o amoníaco líquido ali, processo Haber-Bosch de produção de nitrogênio. Também é uma forma ali importante, né, na produção de adubos principalmente. Tá? A atividade humana também libera nitrogênio no ambiente por meio de duas formas principais. Tá? Queima de combustíveis fósseis e também a sua utilização na agricultura de fertilizantes que vão conter esse nitrogênio. Então são duas formas também que o ser humano contribui na chegada, né, desse elemento na natureza ali. Vamos a uma terceira atividade ali, pessoal. Vamos ali cada vez aprofundando e tentando trazer o máximo de elementos ali para a gente fixar bem esse conteúdo. Muitos agricultores utilizam uma técnica conhecida como adubação verde em suas culturas. Essa técnica pode ser feita de duas formas. Primeira delas, plantando-se leguminosas. Lembra que eu falei que leguminosas são plantas que têm uma capacidade maior, uma associação com bactérias ali, que ajudam a fixar esse nitrogênio de uma forma melhor. Beleza? Então eles plantam leguminosas em períodos alternados com outros tipos de cultura. Então, uma cultura de um determinado tipo de produto, depois leguminosas, depois volta naquele produto, leguminosas, fazendo esse ciclo, né, esse intervalo. Segundo, plantando leguminosas em conjunto com outras plantas que não são leguminosas, então assim, juntas, né, de uma maneira ali paralela. Qual é a importância desse método? Agora ficou bem fácil para você responder, tá? Vamos dar aquele tempinho, já retornamos aí, vamos ver o que vocês escreveram aí.
Vamos lá então, pessoal? Qual a importância desse método? Além de não poluir o solo com substâncias tóxicas, aí eu estou falando de agrotóxicos mesmo, né, de fertilizantes químicos, né, ainda permite que haja uma alta concentração de nitrogênio no solo, pois, associadas às raízes das plantas leguminosas, encontramos bactérias nitrificantes, que fazem aquela conversão que a gente falou, né, e que fixam o nitrogênio atmosférico. Tá? Então, daí a importância assim, de você utilizar essas leguminosas nesse processo. Lembrando, ou alternando em culturas ou paralelo a elas. Tá? As duas formas são importantes conforme o caso e também conforme a orientação de um engenheiro agrônomo, muitas vezes, né, pensando-se em condições maiores ali. Gente, mas existe um fenômeno aqui, né, em que os altos índices dos compostos que contêm nitrogênio na atmosfera, como por exemplo, né, o ácido nítrico, o ácido nitroso, eles podem estar associados a efeitos nocivos, como a produção da chamada chuva ácida, que também contribui para o efeito estufa. Então a gente tem aqui a produção, né, de elementos à base de nitrogênio na atmosfera, tá? A formação junto com a água de ácidos, tá? De ácidos formados a partir dessas substâncias, né? Daí no caso o ácido nítrico e o nitroso, e essa formação acaba, né, no momento da chuva, acaba caindo essa chuva na forma de chuva ácida, com um pH, né, bastante ácido ali, capaz assim de gerar problemas ali na questão de agricultura, né? Aqui aparece sob estátuas, né, de mármore que acabam sendo corroídas, né, pela essa chuva ácida. Então é algo também bastante, um efeito sim bastante danoso, né, relacionado ali à questão do nitrogênio. Um outro processo que o nitrogênio está presente é a chamada eutrofização, tá, gente? Então o excesso de fertilizantes artificiais ricos em nitrogênio e fósforo, não somente o nitrogênio, o fósforo também, acaba indo para lagos, riachos, rios, causando a chamada eutrofização. E aí aparece aqui nessa imagem o sapinho ali no meio de um monte de micro-organismos, né, que predomina a cor verde, né, que é o crescimento exagerado, excessivo, né, de algas e outros micro-organismos naquele local. Então você imagine assim, a proliferação de algas, micro-organismos numa parte superior da água ali, né, na superfície da água, impedindo passagem de sol e tudo mais. Ali em cima vai acontecendo fotossíntese, vai sendo consumida ali e não chega para os organismos que estão embaixo, né? Acaba sufocando todo esse ambiente embaixo ali, causando logicamente morte de animais, morte de peixes e tudo mais. Então esse é um processo de eutrofização. Como eu mostrei um sapinho aqui, o sapo tem a possibilidade de sair desse ambiente. Agora você imagine peixes que têm totalmente respiração branquial, eles não vão conseguir respirar fora. Então a eutrofização também é uma forma assim, bastante agressiva. E como eu falei em chuva ácida ali também, gente, isso também causa para o ecossistema aquático, de um modo geral, também um grande estrago. Tá? Também para animais, causa doenças de pele e tudo mais, para animais, né, de fora d'água, mas dentro d'água você acaba gerando essa alteração no pH do sistema, né? Porque imagine, ácido que está chovendo, né? Uma quantidade assim, não corrosiva para destruir totalmente, mas pelo menos para causar um estrago ali a médio e longo prazo, tá? Ela pode reduzir, então, nesse caso, a disponibilidade de oxigênio na água durante a noite, porque algas e micro-organismos que se alimentam deles utilizam grandes quantidades de oxigênio na sua respiração celular. E, no momento, justamente, não está ocorrendo a fotossíntese pela falta da luz, né? Isso pode gerar as chamadas zonas mortas. E aparecem essas cenas aqui, a gente já viu essas cenas em algumas situações, e que podem, né, assim, destruir ecossistemas inteiros. Então, nessa aula, entendemos o ciclo do nitrogênio e a importância desse composto químico, né, no ambiente, para a nossa vida de modo geral. Analisamos também a interferência humana acerca desse ciclo e os impactos ambientais causados por essa interferência. Ok, gente? Agradeço a vocês. É algo que você precisa aprofundar, ler novamente, perguntar para o teu professor, interagir, tá? Todos os ciclos biogeoquímicos você vai ver que eles se entrelaçam. Um tem importância sobre o outro e juntos, né, eles constituem aí a nossa realidade ambiental. Ok? Até uma próxima, gente. Muito obrigado e valeu!